Na minha opinião, a reforma Congressos. me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está na Band+. Está no ar o Bastidores do Poder. Nós vamos discutir hoje o que foi assunto na política durante a semana e vamos debater o que será notícia na próxima semana. Eu sou a Rose Guglielminetti e quem está comigo é o Edson Souza. Edson, bom dia para você. Bom dia, Rose. Bom dia a toda a nossa audiência também. Bom, gente, e você sabe que a gente usa óculos, então por isso eu vou botar o óculos aqui. Eu quis fazer uma abertura sem óculos, mas agora que eu tenho que apresentar o nosso convidado, eu preciso olhar aqui o nome. Nós vamos falar com o Igor Lucena, ele é economista e a gente vai debater principalmente essa questão da América do Sul com a eleição dos últimos presidentes ligados à esquerda. Nós estamos vivendo aí uma eleição, o eleitor da América do Sul está escolhendo governos de esquerda por uma questão de ideologia ou por questões pragmáticas como a questão da economia que está mal, preços altos, inflação. E esse debate ele vai acontecer nesta semana porque na última semana nós tivemos a eleição na Colômbia do presidente Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro de esquerda e que pela primeira vez a Colômbia elegeu um candidato de esquerda. E quem vai falar tudo isso com a gente é o Igor Lucena, que é economista. Igor, bom dia para você. Bom dia, Rose. Bom dia, Edson. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Pois é, e vamos lá, nessa história, você acha que a América do Sul, ela está vivendo um momento de se eleger uma onda de presidentes de esquerda ou você acha que isso é circunstancial? Rose, é muito complicado a gente fazer uma análise conjuntural de todos os elementos. Em cada um dos países a gente tem situações bastante definidas. Agora, o que a gente pode dizer, todos esses países foram fortemente afetados pela pandemia e esses países foram fortemente afetados pela inflação, principalmente de alimentos e bens mais essenciais como combustíveis, energia elétrica, causados como um reflexo da guerra da Ucrânia. Isso mostra como o nosso planeta todo está interligado. Agora, por que que a gente está assistindo à eleição de nomes de esquerda? Porque durante o período de pandemia e de guerra, a América Latina tinha majoritariamente eleito candidatos de centro e candidatos de centro-direita, ou em alguns casos mais à extrema-direita. Então, o que aconteceu foi que todos esses choques externos aconteceram durante governos de esquerda, de direita. Então, o que acontece? A população analisa que esses governos não foram capazes de atender aos anseios e vem uma situação bastante complicada, como o aumento da pobreza, os índices inflacionários que sobem pelo telhado. E a gente está vendo isso não só na América Latina. É muito lógico quando a gente assiste ao presidente Joe Biden, com baixos índices também de popularidade, e isso afeta inclusive o México, onde o presidente López Obrador está tendo também problemas com sua base eleitoral. Então, na prática, o que assistimos é candidatos de esquerda que prometem revolucionar, tirar o país dos problemas, dado que a direita estava no poder em vários desses países e não conseguiu, de fato, atender os anseios da população por causa da pandemia e agora da crise inflacionária. Então, não é um voto ideológico mesmo, né? Não, eu acredito que o que nós estamos assistindo é um voto pragmático. As pessoas estão vendo que não tem a capacidade do governo aumentar os salários, ou fazer algum tipo de ação pública ou política que resolva o problema de imediato. Nós sabemos que políticas monetárias são de longo prazo, isso demora. Nós estamos assistindo a isso no Brasil. Não existe uma canetada rápida que resolve os problemas. E as pessoas estão optando por votar no candidato que, em tese, vai mostrar a maior capacidade ou os melhores planos de resolver o problema. E aí é onde fica a questão. Apesar de todos esses candidatos terem sido eleitos de esquerda, não basta ganhar a eleição. Se eles não entregarem o que estão prometendo para a população, vão ser candidatos de um mandato só e você vai ver o oponente de direita ou de centro voltando ao poder. Isso mostra que, apesar de todos os problemas na América Latina, existe sim uma
um sistema democrático que funciona na maioria dos países. O Igor, agora, o fato de ter a maioria ou de ter muitos presidentes de esquerda na América Latina, no Mercosul, no total, acho que não acaba não influenciando, porque cada um cuida ali do seu quintal, né? Exatamente, Edson. Existe um ponto fundamental que, do ponto de vista de relações internacionais, a América Latina nunca foi capaz de se integrar. Nós temos o Mercosul, que basicamente serve para comércio, ele é muito longe da parte política. Nós temos a Aliança do Pacífico, que aparentemente perdeu o time de integração, e vários outros projetos que ficam muito no campo das ideias. Quando a gente faz conversas com analistas dos outros países, a situação é unânime. Se o Brasil não puxar uma integração política, regional, econômica ou o México, que são os dois principais países e que nunca o fizeram, o México porque basicamente olha para os Estados Unidos e para o Canadá no seu acordo comercial. E o Brasil porque, primeiro, pelo idioma e porque nós somos um país tão grande que temos vários problemas internos. Nossa política externa sempre foi muito atrasada em relação à América Latina. Então, quando a gente faz isso, a sua análise é muito correta. Se nós não tivemos nenhum projeto de integração nesse período, que de fato entrelaça a parte política, os resultados de um lado ou de outro terminam sendo apenas resultados, não mostram a efetividade. A gente tem, por exemplo, no Paraguai e no Uruguai, presidentes de direita que continuam no poder. Isso não alterou, ao longo do tempo, grandes correlações de força. Então, por exemplo, o fato de você ter uma Argentina, um Chile, um Peru, próprio México, com candidatos de esquerda, não significa que isso vai redundar em uma musculatura política capaz de fazer eco nas relações externas. É isso, né? Por falta dessa unidade. Exatamente. O Peru, apesar de ter um candidato de quase extrema esquerda, já teve 50 ministros de Estado, está atolado em denúncias de corrupção. O modelo argentino não deu certo, nem com o presidente inclusive com muito protesto, Macri. né? Exato, muitos protestos, nem com o presidente Macri, nem agora com o presidente Fernandes. Então, quando a gente faz uma análise simples e crua, se é de direita ou é de esquerda, isso é bom para quem? Porque você ter governos de esquerda que estão com vários problemas políticos e econômicos, isso não ajuda nenhum tipo de narrativa da esquerda aqui no Brasil. Pois é. Agora, deixa eu te perguntar, Igor, o que esses o que esses presidentes, ou melhor, o que esses países têm em comum? São as economias que estão dilaceradas, a questão da corrupção. O que nós temos em comum na América Latina que está trazendo, eu não sei se eu posso usar essa palavra, convulsionamento. Se eu não puder, você me corrija. Nós estamos vivendo uma convulsão ou não? Existe um ponto, Rose, fundamental, é que nenhum país da América Latina tem o que a gente fala de capacidade quase que infinita de endividamento ou impressão de uma moeda que seja aceita unilateralmente. Isso fica basicamente na mão dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da Suíça, do Reino Unido, né? Eu estou aqui falando agora de Londres. Então, apesar da gente estar falando isso, esses países podem emitir moedas que são universalmente aceitas e que o sistema econômico global funciona a partir deles. Todos os países da América Latina ou usam moedas próprias, que são moedas que se desvalorizam, que são moedas que precisam de um controle mais fiscal e monetário mais rigoroso, ou usam o dólar, que eles não podem imprimir. Então, quando a gente faz, assim, por que eles estão convulsionando? Porque existe hoje uma quantidade de demandas sociais pós-pandemia, na parte de emprego, na parte de saúde, na parte de inflação, de mais renda, que basicamente choca com a capacidade dos estados de se endividarem, de emitirem dívidas ou mesmo de fazerem gastos fiscais. Eles já se endividaram muito durante a pandemia com auxílios como auxílio emergencial, ou o próprio, o que a gente chama de cash direct transfer, né, que seria um Bolsa Família, né, a entrega direta de dinheiro. Então, hoje, esses países estão todos com problemas fiscais e nenhum deles quer entrar num período de hiperinflação, começar a imprimir dinheiro e voltar ao que era, por exemplo, na década de 70 e 80. Essas economias, por mais que estejam mais complexas de gerir, são hoje mais organizadas. A gente está falando da Colômbia, a gente está falando do Uruguai, a gente está falando do Chile, a gente está falando do México. E existe, apesar de todos os problemas, nesses países, existem ilhas de excelência, principalmente na política monetária e fiscal. Agora,
Unidos. Desculpa, Igor, você está falando você usou um termo aí que eu gostei muito, ilhas. E a gente, às vezes, vive na América Latina com essa história de ilhas. Então, por exemplo, tem uma mulher presidenta, como ela queria ser chamada, presidenta do Brasil, aí tem a Michelle Bachelet, presidente do Chile, aí tem a Cristina Kirchner na Argentina, então vamos para o lado das mulheres que parece que vai dar certo. Mas de repente não dá certo, de repente não é isso, não tem uma unidade, não tem um eixo que possa unir esses países e dizer assim, gente, nós somos países de terceiro mundo. E se nós todos não nos unirmos nessa vertente aqui, vai ficar cada um cuidando do seu quintal de novo. Exatamente, Edson. Aqui na União Europeia, os grandes países de periferia, e a gente está falando de Espanha, a gente está falando de Portugal e até mesmo a Itália, o sul da Itália, que é mais pobre, eles só conseguiram organizar a sua vida depois que eles foram puxados por dois líderes que criaram inicialmente a comunidade do carvão e do aço, e depois virou a União Europeia, que é Alemanha e França, os grandes países econômicos, o acesso a esses mercados, a tecnologia, o poder financeiro. A América Latina tem que se espelhar nesse exemplo. E a gente não vai conseguir ver um sistema de integração, até mesmo de políticas internacionais macroalinhadas, se nós não tivermos o México e o Brasil com algum tipo de acordo para liderar os outros países. Isso já é um ponto que muitos teóricos de relações internacionais analisam. Nós temos os maiores mercados consumidores, o México tem um acesso ao mercado americano, o Brasil tem uma maior população, nós temos cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são grandes centros de excelência, desenvolvedores de tecnologia. O Brasil sempre foi exportador, uma planta exportadora para as empresas da América do Sul. Se nós não tivermos o Brasil e o México liderando esse momento de integração, essa situação da América Latina vai continuar, não há dúvida disso. Não se organiza uma região sem que os líderes tomem a primazia. E nós temos essa capacidade. Nós não temos, até então, uma política voltada para isso. Então, isso que eu ia te perguntar, em qual momento o México e o Brasil chegaram a liderar esse bloco? Um dos principais momentos que nós assistimos isso foi durante o período da ultra-industrialização. Então, a gente está falando de quando as indústrias de base foram colocadas no Brasil e quando o México, no caso deles, adentrou ao NAFTA. Nós tivemos mudanças fundamentalmente relacionadas naquela região e as empresas que se instalaram nesses países começaram a se tornar o que a gente chama de plataformas de exportação, sendo sediadas nos países e enviando produtos e serviços para os outros países com economias menores. Isso se desenvolveu e, claro, se tornou, em alguns casos, né, do ponto de vista econômico, o Mercosul, né? Uma unidade que tem seus defeitos, mas também tem suas qualidades e que poderia, e aí é uma tese que vem sendo trabalhada, se alinhar há mais tempo com a Aliança do Pacífico e, a partir daí, através da integração econômica, não estou falando de moeda única, não estou falando de nada disso, isso é muito mais complexo, mas eu estou falando da gente ter diminuição de barreiras, da gente ter um sistema de impostos integrados, da gente poder viajar para esses países e todos os sistemas públicos sejam relativamente parecidos. Através desse tipo de integração, a gente consegue, de fato, mas existem barreiras, né? A grande maioria desses países falam espanhol, enquanto o Brasil fala português. No nosso ensino, basicamente, não é estimulado o espanhol como uma segunda ou uma terceira língua. E isso é necessário, apesar dos nossos problemas com a própria língua portuguesa. Então, não é só um problema que existe, é um conjunto, mas ele precisa ser adereçado, ele precisa começar a ser debatido. Caso contrário, o que a gente vai assistir são economias que deslancham, economias que se estouram, economias que voltam a melhorar, economias que não. Um ponto fundamental é o Chile. O Chile, apesar de todos os seus problemas, deve se tornar a primeira economia da América Latina com a renda de país rico. E por quê? Porque é um país muito mais voltado para atividades econômicas estrangeiras, apesar de ser ainda uma economia agrária exportadora de minérios, porém a renda média chilena já pode chegar a passar 2, 3 vezes a do Brasil nos próximos anos. Então isso é fundamental a gente entender, como essas disparidades conseguem atrapalhar o nosso próprio desenvolvimento. Agora, em relação à eleição aqui interna, nós temos aí 2 principais candidatos que estão ranqueando as pesquisas. O Lula está no primeiro lugar, né, da intenção de votos, e o atual presidente, o Jair Bolsonaro, na segunda posição, aí, tentando se reeleger. Dentro desse contexto de América Latina, qual dos 2 candidatos tem um perfil de fazer essa liderança que você colocou?
Olha, é muito difícil a gente fazer uma assertividade em relação a isso. Nem durante os 8 anos do governo Lula, nem durante o governo Bolsonaro, existiram políticas voltadas para a integração da América Latina. Seja do ponto de vista prático, como o presidente Lula efetivamente conversou, sentou, dialogou, mas na prática isso não andou, isso ficou apenas no papel. Ou o presidente Bolsonaro, que foca muito mais em acordos que também são importantes, como com os Estados Unidos na parte de defesa espacial aérea, como na União Europeia-Mercosul, que está tentando se destravar apesar dos problemas. Eu não diria que existe um perfil colocado. Esse tipo de projeto, ele demora 10, 20 anos para ser implementado. Ele precisa se tornar uma política de Estado, não uma política de governo. Ele tem que integrar, permear todos os agentes públicos. É basicamente, aí com a comparação relativa, um plano real para a integração econômica na América Latina. Começou com o presidente Itamar Franco, foi para o presidente Fernando Henrique, e até então vem sendo mantido, uma mudança ou outra, mas essa é a verdade dos fatos. Os candidatos a presidente nem debateram a América Latina dentro desse segmento. Então, se não há esse debate franco sobre como isso pode, de fato, se organizar e melhorar a capacidade de exportação e de investimento das empresas brasileiras, temos que olhar os nossos próprios interesses, eu diria que hoje, tanto faz. Agora, Igor, a gente tem aqui os países, cada país, né, com a tua economia, voltado para a tua economia, com as tuas especificidades. Hoje, os países da América Latina, eles estão mais concorrendo ou mais com parcerias? E aí eu estou falando da balança comercial mesmo. Aí é uma situação muito delicada. A grande maioria dos países da América Latina tem suas principais relações comerciais com a China. Uhum. Nós somos grandes exportadores, da América Latina como um todo, de matérias-primas, nós somos exportadores de alimentos, como é o caso do Brasil, e produtos semi-manufaturados, né? Então, por exemplo, nós temos, no caso, usinas de transformação que fazem grandes chapas de aço, que são mandadas para a Coreia do Sul, e lá se tornam carros, e são vendidos para nós aqui no Brasil. Então, o que hoje ocorre é que a América Latina, como um todo, trabalha com duas principais fontes de negócio: China, exportação para a China, e negócios para os Estados Unidos. Se você perguntar, a gente está concorrendo? Não existe uma concorrência. Existe uma concorrência na parte de carne com o Uruguai, existe na parte de algumas exportações de veículos para a África com a Argentina, mas isso é comum das relações. Agora, integração, de fato, está cada vez mais difícil. Apesar de que regiões como Mato Grosso do Sul, vêm se integrando com um puxo muito maior dos empresários com a economia paraguaia. E isso é uma coisa que o Brasil precisa dar uma olhada, como essa economia puxada pelos empresários e não pelo governo vem acontecendo. Você acha que o modelo da União Europeia, por exemplo, poderia ser seguido aqui na América Latina? Eu acho que, inicialmente, o processo europeu demorou décadas para entrar em contato, né, para efetivar, mas sim, o primeiro passo, que é você ter uma comunidade comum de trocas de dois itens fundamentais, como, por exemplo, aço e carvão, e a gente pode alterar isso para outros produtos que são essenciais dentro da cadeia produtiva latino-americana, pode ser um início. Agora, lá existia também um problema de tentar trazer a paz por meio da União Europeia. O continente todo latino-americano tem divisões geográficas e já estamos em paz. Talvez o que nós precisamos na América Latina seja quebrar barreiras, fazer os líderes latino-americanos entenderem que a abertura de seus mercados para os outros países, no final, através de concessões, vai fazer com que todos fiquem mais ricos. Essa foi a visão que a União Europeia faz e que a União Africana hoje, que deve ser formada agora, suas ratificações por 48 estados, também segue. Igor, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder. Foi uma entrevista esclarecedora. Muito obrigada e um excelente domingo para você. Eu que agradeço, Rose e Edson, e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e você não pode sair daí não. Continua conosco porque vai ter mais uma entrevista e nós vamos falar sobre o programa do PT. Não saia daí e volte daqui a pouquinho conosco. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. As
Estamos de volta com o Bastidores do Poder, neste domingo aqui de manhãzinha, e agora nós iremos conversar com o professor Hugo Garbi, ele é professor de Economia da Universidade Mackenzie. E sobre o que nós vamos falar? Nós vamos tentar destrinchar, ou pelo menos passar essa missão para o professor, para destrinchar os impactos do plano de governo e do pré-programa de governo apresentado pelo PT na questão da economia para os próximos meses. Professor, bom dia, muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar, né, como a gente brinca, né, do começo, né, foi apresentado o pré-programa e as diretrizes do programa econômico do próprio presidente, com outras questões também ligadas ao meio ambiente e a questão de leis trabalhistas. A primeira coisa que eu quero perguntar para o senhor é: esse programa que foi apresentado, esse pré-programa, que são as diretrizes que vão municiar aí o programa que será apresentado futuramente, é uma reedição dos governos Lula e Dilma ou tem alguma novidade? Olha, o programa de governo do presidente Lula, ele tem uma característica, né? Ele reflete naturalmente o pensamento, a filosofia do Partido dos Trabalhadores sobre a forma que eles enxergam que a economia deve ser gerenciada, como deve ser a economia de um país. Então, eu diria que ela é uma reedição, né, mas uma reedição com um pouco mais de força, no que eu diria no sentido de poder do Estado. Quando ele coloca, o senhor está falando isso porque quando ele diz assim que vai combater a fome, vai promover o desenvolvimento e combater a inflação, mesmo que isso custe o sacrifício do ajuste fiscal, que é o desejo de entre 10 bancos da Faria Lima, é nesse sentido, quando ele prioriza essas pautas mais sociais ou não? Essas pautas sociais são pautas muito genéricas do ponto de vista econômico e principalmente macroeconômico, né? Porque acabar com a fome, né, é um tema amplo, genérico. Como é que você vai acabar com a fome no Brasil, né? Então tem de ter um plano econômico detalhado para isso, né? É natural que é um problema social que hoje nós enfrentamos, muito mais até depois da pandemia. Nós tivemos um agravamento de pessoas que passam realmente, que estão na linha de insegurança alimentar, mas eu diria que o plano dele ele tem um viés de centro-esquerda, muito parecido com planos que nós já enxergamos aqui na América Latina. É um plano mais centrado no poder do Estado e na intervenção estatal na economia. O plano dele passa por essas questões sociais, mas no sentido do Estado prover isso, e vai na contramão de alguns países que, pelo contrário, se preocupam com o social, mas investem para que haja desenvolvimento econômico. Porque uma coisa que a gente precisa separar é o que é crescimento econômico e o que é desenvolvimento econômico. O Brasil é um país que já figurou entre as 5 ou as 4 maiores economias do mundo. Isso é crescimento econômico, mas nunca foi um país desenvolvido. Então, essas questões centrais, elas precisam ser melhor explicadas pelo presidente no seu plano de governo. Eu vou ser humilde aqui e vou pedir para o senhor explicar esse conceito de crescimento e de desenvolvimento. Qual que é a diferença, até para os nossos telespectadores também entenderem o que o senhor está falando. Isso é muito importante, principalmente quando a gente olha um plano de governo. Um país ele pode ser grande economicamente, mas necessariamente não desenvolvido. Como que funciona isso? Desenvolvimento econômico ele é qualitativo, é qualidade de vida da população. Então, o exemplo que eu dou para os meus alunos é a Austrália. A Austrália, economicamente, ela é menor do que o Brasil. O PIB da Austrália, ele não é maior do que o Brasil. É um país menor em termos econômicos. Ou seja, o Brasil ele cresce em termos de tamanho quantitativo, em termos de geração de riqueza, o Brasil é maior que a Austrália. Só que a Austrália ela é mais desenvolvida do que o Brasil.
Por quê? Porque lá você tem uma qualidade de vida melhor para a população, as pessoas têm as suas casas, tem saneamento básico, tem segurança, tem saúde de qualidade, né? Isso é desenvolvimento. Ok. Né? Quando o PT ele prioriza esse plano de governo com mais interferência do Estado, nós teremos aí um crescimento da dívida pública ou não? Como que é esse reflexo em relação às contas públicas? Os governos do centro-esquerda na América Latina, não só na América Latina, mas historicamente, eles aumentam de forma exponencial a dívida pública. Né? Então, foi o que aconteceu no governo Dilma, foi o que aconteceu no governo Lula, e é o que está acontecendo nos países latino-americanos, na Argentina, no Chile agora, recém-possado o último presidente que tem um viés de extrema esquerda. Então, essa é uma característica, é um viés econômico de que o Estado tem que financiar o crescimento econômico, o Estado ele tem que financiar o desenvolvimento econômico dos países. Então, essa é uma característica que a gente já espera do governo Lula. Né? Então, por outro lado, como você vai, como você vai financiar isso. Né? Então, o exemplo que eu dou é a Argentina. A Argentina hoje vive um caos econômico, 50% da população vive abaixo da linha da pobreza, inflação disparou, endividamento público disparou. Então, todos os índices em termos macroeconômicos são um dos piores da América Latina. Ele conseguiu até superar ali alguns índices de miséria da Venezuela. Né? Então, tem algumas coisas que a gente já viu que não dá certo. E tem alguns fatores que são temerários. Agora, uma intervenção brutal no mercado, né? E quando eu falo mercado, o que é mercado? São as empresas privadas, são os investidores. O mercado ele é covarde, entre aspas. Né? Ou seja, ele não gosta de incertezas. Então, como aconteceu em alguns países da América Latina, Argentina, agora Chile e Colômbia, e Bolívia, por exemplo, você tem uma intervenção brutal do Estado na economia, você tem um efeito contrário. Você deixa de gerar emprego, você deixa de gerar crescimento e desenvolvimento econômico. Então, acho que é essa o principal ponto de discussão na política econômica do governo Lula. Né? Quanta interferência o Estado vai ter na economia como um todo. Agora, professor, eu estava dando uma olhada aqui no material que a gente teve acesso do programa de governo, pré-programa de governo, e ele fala de uma revisão da reforma trabalhista. Revisão da reforma, a gente nem bem teve uma reforma, está falando de revisão da reforma. Agora, o senhor usou um termo no começo que eu achei interessante, que é essa readaptação do plano, porque ele coloca no texto aqui, por exemplo, propõe a aprovação de novas regras trabalhistas que criem uma proteção social para os trabalhadores autônomos, como os motoristas de aplicativos. Caramba, motorista de aplicativo é uma coisa recente. Quer dizer, o plano é velho, ele só adaptou para poder ganhar o voto dos motoristas de aplicativo. Olha, rever a legislação trabalhista, aí também é um ponto adicional, né? O que ele vai rever? Se for endurecer de novo a legislação trabalhista como era antes, é um retrocesso, né? Porque, veja, a gente tem uma filosofia na América Latina que a gente tem que deixar de ter, que o empresário é vilão. O empresário não é vilão. O empresário é uma pessoa que tomou risco, colocou o dinheiro dele, investiu o dinheiro dele para abrir um negócio. Isso eu estou falando em todos os níveis, desde o pequeno empresário, quando uma pessoa abre uma loja no bairro dela, às vezes pega a aposentadoria dela e abre um negócio, ela está arriscando tudo ali. Né? Então, esse é do pequeno ao grande. Agora, você dificultar a geração de emprego e renda no Brasil, que já é difícil, né, que já é complexo, é um retrocesso. E a base de uma economia são as empresas. Se você não tem empresa, você não tem geração de emprego e renda. Se você não tem geração de emprego e renda, você não tem economia. De novo, eu vou usar os exemplos da América Latina. A gente tem que enxergar também, não só o que deu certo, mas o que está dando errado. E há muito tempo.
né? No Brasil, algumas coisas a gente conseguiu consertar nos últimos 30 anos. De 1994 para cá, com o Plano Real, muita coisa a gente conseguiu consertar. Mas a gente não pode incorrer no mesmo erro 2, 3 vezes. Agora, porque aí, né, a gente já sabe que deu errado. Agora, professor... Então, assim, primeira coisa, intervenção em preço. Intervenção em preço no mercado privado não dá certo. Está comprovado. Congelamento de preço é um negócio básico. Terceiro semestre de Ciências Econômicas, e não precisa, nem na literatura porque é um negócio que nunca vai dar certo, porque vai contra qualquer mecânica da economia. Você intervir e colocar legislação para controlar o mercado, endurecer isso, o efeito ele é contrário. Se quer ter desenvolvimento econômico e social, pergunta para um pai de família que está desempregado há 2 anos, desde o começo da pandemia, se ele não queria ter um emprego, mesmo que fosse meio período, mesmo que fosse um pouco mais flexível. Essa pessoa precisa de renda, essa pessoa precisa de comida na mesa. E quando a gente endurece essa legislação trabalhista, o empresário vai deixar de abrir 2, 3, 4, 5 vagas que às vezes vai empregar uma pessoa que está precisando. Agora... Então, se for isso, é um retrocesso. Agora, de forma geral, o senhor acha que os presidentes, e mesmo o plano do PT, esse pré-plano, né, os candidatos, eles estão conectados com essa nova realidade do mercado? Porque o senhor falou dos motoristas de aplicativos, que é uma realidade que chegou e está gerando trabalho e renda para quem ficou desempregado, e a gente vai ter aí para o futuro uma economia que aquela história de carteira trabalhista, assinada, trabalhando 8 horas, isso não vai ser realidade no futuro, né? A própria Covid acabou antecipando uma relação trabalhista em que, de ambiente de trabalho, vamos assim dizer, muita gente ficando em casa e dando conta do recado, e aí gastando menos nas empresas, então as relações vão mudar. O senhor acha que essas campanhas e esses candidatos estão conectados com isso? Ou o senhor acha que não? Quando você tem, por exemplo, a questão da vamos revogar, vamos revisar a reforma do trabalho, é uma visão eleitoreira ou precisaria de fato dar uma olhada nesse novo cenário futuro que nós teremos? As propostas, a pergunta é muito boa, porque as propostas, eu digo as propostas, porque agora não estou falando só do Lula, mas de uma forma geral, estão absolutamente desconectadas. Sim. Absolutamente. Que é o que a gente chama de nova economia. O que é a nova economia? Nova economia, ela já tinha esse nome antes da pandemia. A pandemia só acentuou esse formato econômico que nós temos hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Primeiro, o funcionário ele não quer mais, ele experimentou trabalhar de casa, ele viu que consegue produzir, ele não quer mais voltar para o escritório. Então, ele quer ter opção. Né? E a legislação e os planos econômicos vão ter que se adaptar a isso. Ele não quer mais pegar o ônibus lotado, ele não quer acordar 2 horas antes para poder chegar no escritório, ou seja, essa realidade vai ter que ser adaptada. A tecnologia está mudando de forma brutal. Hoje nós temos motoristas de aplicativo, daqui 2, 3 anos no Brasil a gente vai ter a figura do motorista de drone. Vai ser o profissional que vai pilotar drone nas fazendas para analisar condições meteorológicas. Então, muita coisa está mudando de forma rápida e a gente está discutindo ainda a reforma trabalhista da década de 50, 60. Professor, isso é brutal para o crescimento e desenvolvimento econômico do país. Deixa eu retomar uma questão aqui. Eu estou dando uma olhada no plano aqui, eu vou contar uma coisa para o senhor. Estou estarrecido, porque eu também conseguiria escrever uma proposta dessa aqui. Olha o caso da Petrobras, por exemplo. O país precisa de uma transição para uma nova política de preços dos combustíveis e do gás, que considere os custos nacionais e que seja adequada à ampliação de investimentos. É preciso abrasileirar o preço dos combustíveis. Pô, não precisa ser nenhum gênio para escrever isso, professor. Então, só que aí, professor, só que aí eu vou pegar carona na pergunta do Edson, porque o que o PT está dizendo assim, nós não podemos dolarizar e nem internacionalizar o preço. A gente tem ouvido muitos economistas dizendo que apesar das críticas em relação à alta do diesel e da gasolina, essa paridade de preços ainda é a melhor política. Essa estatização da Petrobras, né? Claro que ela não é privada, mas do preço, vamos assim dizer, e da intervenção do Estado,
É boa ou é ruim essa solução do PT, que é inclusive o que o Bolsonaro quer fazer? Essa guerra toda está colocada em cima disso, né? Bom, os dois pontos. Primeiro que isso não é proposta econômica. Ele não falou nada em proposta econômica de... Aí ele jogou para a torcida. É político. Tá. Abrasileirar. Não tem nada de abrasileirar. Não existe abrasileirar. O mundo todo está sofrendo com o preço do combustível. O mundo todo, porque, primeiro, o petróleo ele é um commodity cotado no mercado internacional. Sim. Né? Então, nenhum país do mundo, a não ser alguns da Arábia Saudita, Venezuela, que tem fontes e fontes de petróleo, mas 99% dos países do mundo não são autossuficientes em combustível fóssil. Né? Então, não tem esse negócio de abrasileirar. O que tem que fazer, primeiro ponto, o que a gente tem que... ponto importante aqui, tanto para os dois lados, né, da política, para o governo e para a oposição, é que intervenção na economia ela é nefasta, ela é brutal. A economia não gosta de intervenção. Os países mais bem-sucedidos economicamente do mundo, e eu estou falando Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Japão, esses países intervêm muito pouco na economia. Ele deixa... O que ele faz? Ele regula a economia, ele cita as regras do jogo, só isso. Você regular preço é voltar 100 anos na ciência econômica. Né? Então, não tem que regular preço. O que você tem que fazer? Você tem que abrir o mercado, abrir a concorrência. A concorrência ela é muito boa. Traz um concorrente inglês, traz um concorrente francês, traz um concorrente do Oriente Médio, que aí você vai ver se a Petrobras não vai abaixar o preço dela. Não eu vou intervir na economia e o preço agora é esse. A gente não sabe qual é a composição de custo dele. E se a Petrobras, com mais meia dúzia de concorrentes, for ineficiente, que ela saia do mercado. É assim que funciona no mundo todo. A gente não tem que reinventar a roda. Agora, em relação à inflação, né? O programa do PT fala em controle de preços, estoques reguladores, e com isso o Estado acaba gastando mais para poder amplificar a produção. E também tem uma outra questão que eu me lembro no governo Dilma e no governo do Lula, foram dados muitos subsídios às empresas, a história da linha branca, essa coisa toda. O controle da inflação, professor, passa por onde? E eu acho que isso vai ser um grande problema na campanha para o Bolsonaro e também para quem ganhar a eleição, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja outro candidato, né? Porque, de fato, nós estamos vivendo com inflação alta, não só no Brasil, mas no mundo todo, por conta de toda essa questão de guerra e de outras questões internacionais. Esse controle de preço, como o senhor já colocou, é voltar 100 anos. Qual que é a saída? Olha, primeiro a gente precisa separar o que é a inflação que a gente está vivendo hoje. Tá. O Brasil vem ali de 20 anos, 25 anos de estabilidade em termos de inflação. Nós vivemos 2014 e 2016, na última crise econômica brasileira, no governo Dilma, com uma inflação mais alta, porque houve lá, nós tivemos a crise das pedaladas, um superendividamento público que gerou ali uma inflação acima do normal. Mas a inflação que nós vivemos hoje, ela não é uma inflação comum dos países que sofrem endemicamente com a inflação. É uma inflação de custos, né? É uma inflação de custos que é um reflexo da pandemia. Okay. A gente ficou com a economia 2 anos fechada. E esses 2 anos houve uma pressão de demanda, as pessoas e os países querendo consumir, não podendo, brutal. Então, quando você reabre a economia de uma vez só, você tem uma pressão muito grande de demanda e de custos de produção que demora para você realocar. Então, não é só o Brasil que sofre com isso. Né? Os Estados Unidos estão sofrendo com isso, a Europa toda está sofrendo com isso, a Austrália, Japão. Eu jamais imaginaria que o Japão sofreria com inflação. O Japão, historicamente, é um país que tem deflação. Ele sofre com a deflação, que é o contrário da inflação. São taxas negativas, né, de preço. Você vai reduzindo o preço, que também é ruim para a economia. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é, existe um processo natural de reacomodação dessa inflação. Nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem o Ciro, nem qualquer outro presidente controlaria essa inflação. Isso não teria... o Ministério, pode ser qualquer ministro da economia do planeta, não controlaria essa inflação. Existe um processo natural e é só com o tempo que a gente vai controlar. Esse é um ponto.
né? O segundo ponto é, daqui para frente, existem remédios dentro da economia que você consegue controlar a inflação. O governo atual, o Ministério da Economia e o Banco Central, eles estão fazendo isso desde o ano passado, que é você aumentar a taxa de juros. Você aumenta a taxa de juros, você inibe o consumo, né? E aos poucos a inflação vai voltando à normalidade. No Brasil, a inflação ela já está voltando aos patamares, ela já está tendo a política monetária de incremento do juros já começou a ter efeito, né? Nos Estados Unidos, começaram agora. Na Europa, nem começaram a aumentar a taxa de juros ainda. Então, os próximos 2 anos, né, no mundo todo, nós vamos ter sim o desafio da inflação. E qualquer governo que entrar, que assumir essa cadeira, ele vai ter esse desafio e não vai ser fácil para qualquer governo. Agora, prometer que você vai controlar a inflação é uma promessa que ninguém pode cumprir. Isso é fato. Tá certo. Professor Hugo Garbi, ele é professor de economia da Universidade Mackenzie, eu quero agradecer a sua entrevista, foi assim uma aula de economia. Eu acho que os seus alunos devem adorar a sua aula, viu? Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, professor. E nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora, no momento final do programa, quando a gente bate aquele papo, né, sobre os bastidores, o que foi notícia mesmo. E o que foi notícia, gente, esta semana foi a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por conta de denúncias de que ele teria montado no Ministério da Educação um conluio, né, com 2 pastores e que ele direcionava a entrega, né, o envio de verbas do FNDE para prefeituras que eram intermediadas por esses 2 pastores. Por conta disso, houve uma operação da Polícia Federal nesta semana, prendendo o ex-ministro, que já foi solto, viu? Precisamos dizer isso, que já foi solto, ele ficou um dia só preso, e também os 2 pastores. Enfim, o caso, ele é escandaloso porque ele envolve, gente, se a gente pensar, o que tem a ver 2 pastores fazendo lobby para liberar dinheiro para prefeituras e ainda mais verba da educação. Além disso, que a gente pensa assim, você foi tão maluco, gente, essa história, porque nós tínhamos, por exemplo, a história de negociação até de ouro, né? Pagava-se com ouro. Outra coisa, colocando a foto do ministro em bíblias. E mais que isso, mais de 100 prefeituras, né, aqui do Brasil, elas tiveram os projetos de verbas do FNDE aprovados e esse dinheiro não chegou para essas prefeituras. Por quê? O que faltou para elas? O padrinho, o lobista. Né, Edson? Eu quero saber a sua opinião. Eu acho que tem muita coisa esquisita nessa história, Rose. Para começar, primeiro, quem é que vai 100, 107, 110 vezes se reunir com uma... Haja assunto para conversar, hein? Puxa vida, são mais, os relatos dizem, hein, mais de 100 reuniões com os pastores e o ministro Milton Ribeiro. Os pastores estiveram 35 vezes no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Poxa vida, o que o Milton Ribeiro deveria fazer? Ele vai, poxa, eu não concordo com isso. Pô, sai de lá, larga a mão disso. Pô. Como é que ficam os fiéis da igreja onde ele é pastor lá em Santos? Então, que resposta que ele dá? Deixa eu só te falar um outro negócio. Minha filha, a Karen, me mandou um recadinho aqui agora, tem um outro negócio que eu esqueci. Eu falei para ela assim, olha, se eu tivesse feito qualquer outra barbaridade, eu estaria preso, não estaria nenhum advogado para me soltar. Agora, o cara tem um monte de reuniões desse tipo, a arma dele dispara no aeroporto, você lembra disso? Dispara ele é preso pela Polícia Federal, no outro dia ele está solto. Gente... Pois é, mas você sabe, eu quero colocar 2 aspectos aqui. O primeiro aspecto é em relação a essa questão da educação
e de quanto que o Ministério da Educação ele foi sucateado e vem sofrendo, né, as escolas, as universidades, principalmente as universidades federais. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, está quase fechando as portas por falta de verba. Então, a gente tem enfrentado eu vou dizer assim, um sucateamento da educação no Brasil, no governo Bolsonaro. E os ministros que são escolhidos? Pois é, exatamente. Nem o ministro sabia por que estava lá. Esse ministro, ele se envolveu em várias polêmicas, né? Foram várias polêmicas durante a gestão dele. E uma das coisas é que ele próprio disse que ele atendia os pastores porque havia indicação do próprio presidente da República. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a prisão do ex-ministro vai refletir e refletiu de forma negativa na campanha do Bolsonaro. Porque qual que era o que o Bolsonaro usava para poder debater ou pelo menos acusar a campanha do PT, do Lula, né? Que era a corrupção. Que era a corrupção. Agora, quando ele tem um ex-ministro preso e o próprio Bolsonaro disse que colocava a cara dele, né, o rosto dele no fogo pelo ministro, ele viu, né, a própria Polícia Federal prendendo aí um aliado dele de primeira ordem. Mas ele já descolou, né? Já descolou. Isso, depois da prisão e sabendo desse reflexo negativo na campanha, aí entrou, né, em ação a turma do marketing, da própria campanha do Bolsonaro e disse assim, você precisa se descolar. Numa entrevista durante a semana, o próprio presidente, ele, no dia que foi feita a prisão, na última quarta-feira, ele chegou e disse o seguinte, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não roubei, se ele roubou, ele que responda, se ele for culpado, ele que responda e tem que ser investigado. Então, ele já está tentando se descolar, né, desse escândalo para não ter nada de corrupção e deixar esse latifúndio aí para o Lula. O PT adorou, né, a prisão. Aí o Bolsonaro veio e aproveitou e falou, isso mostra que a Polícia Federal ela não está atrelada e nem está sofrendo interferência, porque, em tese, né, uma situação que me prejudica, então tá de boa. E a bancada evangélica, por sua vez, também continua apoiando o Bolsonaro, reconhece que pode ter aí um reflexo negativo, mas disse, olha, a culpa é do ministro, ele que resolve. Esses pastores que resolvam, até porque, vamos ser sinceros aqui, né? A bancada evangélica, ela não apoiou nem o ministro nem esses pastores, não era indicado deles, né? Não, a bancada evangélica também, eu vou te contar, é outra piada, na minha opinião. É outra piada. E eu li uma aspas do presidente ontem, sabe o que ele disse? Ele disse assim, ontem não, foi no meio da semana, ele disse assim, eu estou cansado, eu apanho todo dia. Ele falou cansado, isso? Falou que está cansado de apanhar todo dia. Pois eu vi isso, ele falou para uma pessoa, né, que foi lá no cercadinho, que eles vão sempre, os apoiadores do presidente que vão visitá-lo, e ele falou que ele estava bem cansado, né? Mas ele está cansado porque, gente, foi uma bomba, né, Edson? Foi uma bomba. E, gente, mudando de assunto, né, da política, mas também que é uma política de Estado, nós tivemos uma bomba essa semana, que foi a história da negativa, né, do aborto de uma criança que foi estuprada em Santa Catarina, uma menina com 10 anos. Aí, quando saiu a divulgação da gravidez, ela já estava com 11 anos. E essa menina foi atendida por um hospital em Santa Catarina. E o que se debateu durante a semana, na verdade, foi a série de violências que essa criança foi exposta. A primeira foi o próprio estupro. Depois, a descoberta da gravidez. Aí a família levou a criança para o hospital e o hospital se recusou a fazer o aborto. Aí foi judicializado a ação. A juíza disse para a menina, numa audiência, perguntando se ela poderia esperar mais um pouco, que a tragédia da vida dessa menina poderia se transformar numa ação boa para alguém que não tinha filho. A própria promotora também apoiando essa juíza, de uma forma escandalosa, porque, de acordo com a legislação brasileira, quando você sofre estupro, você tem o direito de fazer o aborto, né? Porque você tem 3 situações em que você pode fazer o aborto no Brasil. Uma delas é neste caso. E essa criança, gente, foi exposta e depois disso, dessa audiência, ela foi levada para um abrigo
e ficou no abrigo durante a semana, e aí o Edson vai dar a notícia que eu vou passar para você, que é da história que aconteceu na última quarta-feira. Quarta-feira, a gente estava conversando, durante até o programa de rádio, chegou a notícia de que realmente o aborto foi feito. O aborto o hospital resolveu fazer o aborto. É assim, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao aborto, eu sou contra o aborto, mas nesse caso, uma menina de 10 anos, gente. Como é que uma juíza pergunta para uma menina de 10 anos, você acha que uma menina de 10 anos tem condição de saber o que é melhor para a vida dela ou não? Isso é um absurdo. Como você falou, uma série de violências contra essa menina. E que não vai terminar com isso, né? Ela vai ficar marcada para o resto da vida dela com essa questão. É uma pena muito grande. Eu lamento profundamente que essa juíza que acabou já sendo promovida e transferida de comarca, foi trabalhar em Brusque, outra cidade lá de Santa Catarina, eu espero que ela reflita muito e que nunca mais ela tome uma decisão desse tipo, onde já se viu. É um absurdo, sem argumento nenhum. A juíza disse que tomou uma decisão legalista, que segundo ela, o aborto é permitido até 22 semanas. E a menina estava acima de 22 semanas. Eu não lembro se é de 21 semanas ou 22 semanas, mas era assim, era uma questão de uma semana. Né? Do limite, né? E por conta, ela disse que ela tomou essa decisão em cima disso, né? Bom, enfim, gente, eu acho que faltou ali bom senso, faltou um pouco de humanidade para lidar com a questão, porque é uma criança. E essa criança, gente, sofria risco de ter o útero retirado por conta da gravidez, um risco de anemia, de sofrer um problema anêmico por conta da gravidez em si. E ela não tinha corpo, gente, para poder desenvolver essa criança. São 10 anos, 10 anos. Não tem como. Então, não tinha como. Era um caso, assim, grave, que era para ter sido resolvido sem nem questionar a menina. E quando a juíza joga essa culpa para a menina, ela está desenvolvendo ali um sentimento muito, mas muito difícil para essa menina. E como o Edson falou, essa menina vai ter problemas psicológicos, emocionais seríssimos por tanta violência que ela passou. E agora, tanto a juíza quanto a promotora estão sendo investigadas e eu espero que elas sejam punidas por conta dessas decisões equivocadas e desse comportamento, né, violento que elas tiveram. E mudando de assunto, né, a gente tem pouco tempo aqui, mas ainda dá para a gente falar um pouquinho, Edson. Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa em 2 ações de pessoas físicas, né, que tinham planos de saúde, mas cujos planos de saúde eles foram cancelados pelas empresas e que estavam no meio do tratamento e que foram, assim, violentamente também, o plano de saúde disse, nós não vamos mais continuar tratando porque não tem mais o plano de saúde bancado pela empresa. Nessa decisão, o que o tribunal decidiu? Que a partir de agora, os planos de saúde, no caso dessas 2 decisões, mas vai acabar reverberando para outros casos, né? Você é empregado aqui da Band, Edson. Se você está com uma doença e você é desligado, você perde o plano, você foi desligado, você perdeu o plano da Band, você vai poder continuar pagando o plano no mesmo valor e as operadoras de saúde não vão mais poder interromper esse plano por conta de não ter mais aí, esse plano estar ligado à empresa. Essa é uma notícia excelente, porque a gente sai e quando você sai, você tem um convênio aí que a empresa paga junto com você e quando você sai para pagar sozinho, é um absurdo o valor, dependendo da faixa etária. Então, uma fortuna você não consegue nunca pagar, você acaba optando por ficar sem nenhum plano de saúde porque não conseguir pagar. Tá, e com essa boa notícia, eu quero dizer tchau para você, Edson. Tchau, Bom almoço para você. Quero desejar para você um bom domingo e nós voltamos a nos encontrar na próxima semana com mais Bastidores do Poder. Tchau, tchau. Tchau, bom domingo a todos.